Bem-vindos a mais um podcast, o podcast da Quer Brasil. Eu sou Ana Loreto e nesse episódio eu converso com Celina Issa, que é diretora criativa e fundadora da marca Catarina Mina e parceira da gente num grande projeto da Quer Brasil, o Olê Rendeiras, que ela vai explicar logo mais. Seja muito bem-vinda, Celina. Tudo bom, Ana? Prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Celina, você é um dos maiores exemplos de empreendedorismo de impacto no setor da moda. Conta um pouquinho da sua trajetória e como você resolveu seguir esse caminho. Na verdade, eu começo a trabalhar com direção de arte em publicidade, sou formada em comunicação e a moda chega um pouco por acaso, muito pelo paixão pelo artesanato e a vontade de trabalhar com artesanato. O artesanato, a gente é do Ceará e a gente sabe o potencial que o artesanato tem, tudo que a gente vê diariamente, e eu olhava como uma peça de design para o artesanato e via que aquilo podia estar em outros lugares, alcançar outros mercados, ser valorizado de uma outra forma. E foi assim que eu fui me aproximando da moda, a partir do artesanato. E aí, aos poucos, eu fui mudando um pouco minha carreira, deixando de ser diretora de arte em agência e passei a empreender no artesanato. Começa muito por acaso, muito intuitivamente, começa como um hobby. Em 2010, eu assumi como, de fato, uma empresa. Estava empreendendo, saí de agência. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E aí, de 2010 a 2015, eu trabalhei com artesanato. E eu entendo muito que em 2015 a gente deu uma virada. Eu passei a entender que, no lugar de trabalhar com artesanato, mais importante do que isso era trabalhar com artesãs. Sim. Então aí a gente passa a ter uma metodologia de trabalho, a gente é a primeira marca de moda a ter custos abertos, a gente lança o projeto, que é uma conversa sincera, que ganha o prêmio da Vogue Ecoera de melhor marca no quesito trabalho com pessoas naquele ano, 2015. A gente também ganhou outros prêmios nacionais, mas a gente desenvolve essa metodologia, a gente pensa muito no trabalho com o artesão a longo prazo, para que aquilo seja entendido como um trabalho, e assim o artesanato vai ter vida longa. Então, quando eu falo mais importante que o artesanato são as artesãs, é porque eu acho que eles estão muito conectados, e o artesanato não existe sem o artesão, e a gente às vezes pensa muito em consumir artesanato, sem pensar como é que a gente precisa cuidar dessa cadeia, como é que as relações de trabalho precisam ser mais justas, como é que a gente precisa pensar relações a longo prazo, para que tenha vida longa e todo mundo seja uma cadeia mais justa e mais transparente, né? Catarina Mina é muito conhecida pela transparência. Sim. E a gente acredita muito que é isso que faz o impacto, é isso que faz todo mundo crescer junto. E aí, em 2015, a gente lança um projeto, que é o projeto Uma Conversa Sincera, que é quando a gente dá uma virada, a gente passa a se preocupar. A gente entende, mais importante, que o artesanato é trabalhar com artesãs, com as pessoas. E a gente abraça, de fato, o que a gente hoje, né, entende como empreendedorismo de impacto, mas que eu lembro que na época a gente estava fazendo muito de forma intuitiva. A gente abre nossos custos, a gente aposta numa cadeia mais transparente. Hoje as peças da Catarina Mina, todas vêm com QR Code, que você escaneia, vê a exata artesã que fez aquela peça. Sim, que conta toda a história da artesã e como ela fez aquela peça. Eu acho lindo isso. Da artesã, incrível. Do lugar. Então, a cidade. Hoje a gente trabalha com 22 comunidades no Ceará. A gente também passa a entender que a nossa missão, nosso propósito, isso a gente desenha só em 2018, mas já vinha fazendo intuitivamente ali desde 2015, que é repensar os laços entre designers, artesãos e consumidores, a partir do Ceará, começando por aqui. Então, sim, a gente quer ser uma marca nacional, internacional, mas a gente quer ter o pé aqui, a produção aqui, a relação com os parceiros aqui. E nada mais justo, né, do que a valorização do nosso artesanato, do nosso produto, né? E muito tempo eu pensei, a gente está fora do eixo Rio-São Paulo, e hoje comercialmente a gente não está lá, a gente precisa viajar sempre, mas ponto muito forte da empresa é estar aqui perto, conseguindo
impactar, né, diretamente, viajar semanalmente para troca com artesãs, com comunidades, construir junto essas relações. Então a Catarina Mina ela vai, a partir de 2015, se descobrindo esses caminhos que hoje são os nossos motivos principais de ser, e hoje a gente já é uma marca que está estruturada, que tem modelos de gestão, a gente está em processos de tirar certificados conectados a isso. É um aprendizado contínuo. Então, você empreender nessa área de impacto, você também tem que estar sempre aberto a mudanças. Eu lembro que lá em 2015, os movimentos Quem Fez Suas Roupas, vários movimentos da moda estavam começando. E hoje você tem que partir de lugares que já estão postos e inserindo novas metodologias, novos materiais. A gente é muito voltado para o impacto social, mas aprender muito também sobre os materiais, impacto ambiental. É um mundo. O empreendedorismo de impacto ele é enorme, mas eu acho que a gente precisa estar sempre cada vez mais conectado a isso. Por quê? Porque eu tenho um amigo que diz muito: produzir, você pode produzir qualquer coisa, mas o mundo já está cheio de coisa. Sim. Se a gente hoje se propõe a participar da sociedade de consumo, produzir, a gente tem que de alguma forma estar fazendo alguma entrega positiva para o mundo. E retribuir alguma coisa para o mundo, não é isso? Então eu acredito que hoje toda empresa tem que ter algum braço. Se não, está totalmente voltada para o empreendedorismo de impacto, porque não tem mais espaço para a produção de coisas que não sejam voltadas para isso. É verdade. Então, Celina, muito ligada a isso, a Kay e a Catarina Mina são parceiras, né? Fizeram uma parceria para criar o Olê Rendeiras, que é um projeto assim que a Kay tem muito orgulho, que veio através do socioambiental. E fala um pouquinho desse processo, né? De como foi criado esse projeto e como essas marcas, essas peças foram parar na Semana de Moda de Milão. A história do projeto Olê eu acho assim incrível, linda. O socioambiental da Kay, já nesse pensamento, quando a Kay chega no Trairi, né? Percebeu que em toda casa de uma pessoa que morava lá, tinha uma artesã, e na hora do almoço, mais de 80% passeando pelas ruas onde estava se implantando, né, os parques de energia eólica, se percebia que toda casa tinha uma rendeira na hora do almoço que botava o seu biurro, né, e fazia ali a sua renda, a sua almofada, e fazia ali a sua renda. Sim. E eu achei isso incrível, essa percepção desse lugar, sim, esse convite para estar juntos, idealizando o projeto Olê Rendeiras. Então, tá percebendo, chegar no lugar e perceber também as delicadezas da economia e como é que aquilo podia girar de outra forma, impactar de outra forma. Para a gente é uma grande felicidade estar participando do projeto Olê Rendeiras, ter pensado tudo isso junto, porque o Trairi ele já foi a terra da renda do biurro. Sim. Uma das maiores exportadoras de renda de biurro para o Brasil todo. Então, tem mais de 5 mil rendeiras de biurro lá. A gente descobre depois, a partir de uma pesquisa de mestrado, que tinha todo esse potencial, todas essas mulheres que dedicavam tempo para essa arte e que resistia muito por conta do amor, que era passado de geração em geração, de rendeira de biurro para filha rendeira de biurro, que virava uma mãe rendeira de biurro, né? Então, é uma história muito bonita desse fazer manual, uma história bonita de resistência nesse lugar e um abraço bonito também de uma empresa que chega nessa região, olha para essa delicadeza. Que tem essa perspectiva, né? E olha para as mulheres, sim, né? Porque a Catarina Mina também, a gente se preocupa muito com as mulheres, é uma rede de 99% de mulheres e não tem como não se apaixonar por um fazer que é tão conectado ao lugar da mulher artesã em casa. E aí o projeto Olê, ele começa a partir desses insights, a partir desse olhar. O primeiro ano foi um ano muito desafiador, que teve uma coleção que foi criada à distância. Foi o primeiro ano também de pandemia. Por causa dos impactos da pandemia, né? Então, exatamente, mas o grupo que se forma com as 14 primeiras comunidades que participam do Olê, a gente
conseguiu desenrolar reuniões de Zoom, driblar os desafios da internet, que ainda não é perfeita nessa região, e desenvolver essa primeira coleção que já foi convidada para desfilar no Brasil Eco Fashion Week de São Paulo, que é a Semana de Moda Sustentável de São Paulo. E no ano 2, que também foi um ano com pandemia, né, que a gente não esperava por isso, mas mesmo assim todo mundo segue firme, um grupo que cresce para mais de 200 rendeiras no ano 2. Começou com quantas mesmo? Ele começa com 114 rendeiras. Sim. E hoje já são mais de 200, não é isso? Exatamente, hoje são mais de 200, o número de comunidade aumenta também. E nesse ano 2, a gente foi uma das 7 marcas convidadas do desfile do ano anterior, né, Brasil Eco Fashion Week, para desfilar na Semana de Moda de Milão, num conjunto de 7 marcas que iria representar a sustentabilidade da moda brasileira lá em Milão. Para a gente foi um grande desafio desenvolver mais uma coleção, e né? Um orgulho imenso, né? Imagino para elas, para as rendeiras. Super! E a felicidade, né, de estar conquistando todos esses lugares, de estar vencendo os desafios, que é o fazer da renda de birro, que é criar novos pontos. A coleção é incrível, incrível. Onde chega, ganha diversos holofotes. E a história está só começando. Eu espero que esse projeto cresça muito mais, que ele siga firme, que venham novas passarelas, novos desfiles. Com certeza, eu também torço muito. É um projeto lindo assim, de ver, que é fruto de um trabalho do socioambiental, né, da sensibilidade do socioambiental, de ver as comunidades impactadas pelo parque, né, e desenvolver uma coisa com uma pessoa especialista em moda como você é. Então, nessa estrada de desenvolvimento desse projeto, o que foi mais desafiador no desenvolvimento dessa coleção, Celina? A renda de birro é uma renda que é feita numa almofada, para quem não conhece. Eu convido até todo mundo a olhar o Instagram do Olê Rendeiras, @Olê Rendeiras. Lá tem vídeos da Antônia, da Ivone, todas explicando como é feito. Mas é uma almofada. Nessa almofada, você coloca, no lugar das agulhas, você coloca o espinho do cacto de mandacaru. E elas em cima vão trançando, que aí é nos birros, a linha vai descendo, elas vão trançando os birros de uma forma bem rápida, em cima de um papelão. E o grande desafio da coleção foi exatamente este papelão. Porque o desenho do papelão é um desenho que, apesar de ter várias rendeiras na região, poucas sabiam fazer o desenho do papelão. Certo, o papelão é o molde, não é isso? O papelão é o molde, mas com desenhos, com furos em cima. E a distância de cada furo, o desenho entre cada furo é como se fosse uma receita, um guia, uma planta baixa. Exatamente, perfeita referência. Uma planta baixa. E fazer a planta baixa não é todo mundo que sabe fazer, eu não sabia fazer. E desenvolver essa planta baixa com a velocidade para que várias rendeiras pudessem desenvolver essa coleção, reproduzir tudo isso, foi o grande desafio. Eu lembro que no primeiro mês a gente chegou lá com os desenhos no papel A4, de estilista e tal, e aí elas, não, mas a gente precisa do papelão furado. E o que é esse papelão furado? Aí no segundo mês a gente foi lá conversar com quem sabia furar o papelão e levou 20 desenhos. Aí a rendeira tinha furado só um papelão, que demorou um mês para furar o primeiro papelão. Nossa, a gente tem uma coleção de 20 peças. Como é que a gente vai fazer 20 peças se tá sem uma pessoa que fura esse papelão? E aí a gente sentou, nossa equipe de estilo, do lado delas. Aí depois me ensina como furar o papelão. Foi aprender a receita de cada ponto, como é que desenhava, como é que fazia. Dentro disso, voltei para casa, desenhei tudo em programas de design gráfico, levei o primeiro papelão, cheguei lá, elas, tá tudo errado. Ai, os furinhos estavam mais afastados do que era para estar, cada pontinho não sei o que, deu uma renda totalmente que não era assim. Não era o resultado esperado. Não era o ideal. No segundo mês a gente teve também um novo desafio, ainda não estava perfeito, mas a gente tinha caminhado muito. E eu lembro que quando deu, no começo de março, a gente chegou lá com os primeiros desenhos que deram certo. E aí foi por volta do dia 15 de março que estourou a pandemia. E aí a gente tinha conseguido aprender a desenhar junto com elas,
as receitas. E aí, à distância, a gente mandava os papelões desenhados daqui de Fortaleza com pacotezinhos com as linhas e elas faziam, a gente trocava Zoom para acompanhar. Então, aqueles primeiros meses de pandemia que ninguém nem saía de casa, março, abril, junho, maio, a gente estava ali trocando. Foram mais de sei lá, umas 4, 5 vezes que a gente mandava encomendas para o Trairi e recebia de volta peças e testava, e a coleção ficou pronta assim. Então esse foi sim um grande desafio, mas sem eu acredito que também eu aprendi muito que é possível trabalhar à distância com artesãs. A gente era muito acostumado a estar junto e só fazer tudo junto, e também elas aprenderam muito nesse sentido. E foi uma troca muito rica, né, Celina? Porque você também aprendeu muita coisa, com certeza. Foi incrível, eu adorei, assim. Hoje é uma experiência que eu fico muito feliz de ter passado, ter aprendido tudo isso, e eu lembro que conseguir fazer isso junto com elas foi uma grande vitória. Outro grande desafio foi a metodologia de comercialização das peças. Estava com a coleção toda pronta, mas imagina, uma peça demora de 15 a 20 dias, a 30 dias para ficar pronta. Fazer um estoque de peças para vender em pronta entrega, a gente podia perder o timing do Natal, de lançar isso, fazer um estoque que ia ter uma grade errada. Então a gente propôs para o consumidor uma venda sob encomenda. A gente conversou junto com elas quantas peças a gente consegue produzir em 45 dias, qual a nossa meta. Alinhou tudo isso, tinha a coleção pronta, fotografada, e levou para o consumidor, para nossos parceiros, nossa comunidade, todo mundo que acredita no projeto, essa proposta da pessoa encomendar a peça e receber 60 dias depois. Isso é um grande desafio, uma mudança de paradigma no consumo. Mas sem dúvidas. Num tempo que as pessoas querem tudo para ontem, né? Esperar 50 dias para uma peça ficar pronta. Mas foi um sucesso, né? No fim das contas, foi um sucesso. Em 10 dias, a gente conseguiu vender tudo que elas tinham dito que conseguiriam fazer em 45 dias. Foi incrível, elas conseguiram entregar tudo o que tinha sido prometido no dia 30 de novembro. Eu lembro que eu cheguei lá e estava tudo perfeito no dia 30 de novembro. E a gente fez todas as entregas para o Natal. Então, muita gente recebeu as peças que tinha encomendado para presentes de fim de ano, para usar no Natal, no fim de ano. E eu acho que esse foi um grande fechamento de um ano tão desafiador, que foi aquele ano de 2020, né? Um ano que ninguém esperava que fosse ser daquele jeito, muito menos a gente, mas apesar de tudo, a gente fecha o ano com essa grande conquista, que é uma conquista de todas as rendeiras do Projeto Lê. Ah, com certeza. Mas eu acho que tem um outro desafio que você não citou, que é aquele delas estarem acostumadas a fazer um ponto muito, muito comum, né? A gente está acostumada a ir numa feirinha e ver as peças de artesanato muito parecidas, e você chega com um design totalmente inovador, uma peça bem diferente, então elas meio que deram uma estranhada no começo, não foi? Isso sempre, de fato, são pequenas mudanças, utilizar outras cores, a traça não como formas de flor, mas como formas pixeladas. Eu acho que a traça chata também era um ponto que não era muito explorado e a gente explorou muito. Algumas rendeiras não sabiam fazer, depois aprenderam. Foi lindo ver também comunidades esperinha, aprendendo com serrote. Comunidades que antes ficavam a 30 minutos de distância, mas que não tinham tanta troca de aprendizado, mulheres rendeiras que nem se conheciam, passaram a se conhecer, aprender umas com as outras. Então eu acho que isso é um dos melhores aprendizados para elas, para a cidade, para a formação desse senso coletivo, até para a renda de birro, né? E o que você acha que foi o maior ganho para elas, na vida delas, assim, com esse projeto? Eu acho que novas perspectivas, crescimento como coletivo, para mim são sempre ganhos intangíveis. Tudo isso é super importante, e olhar para
mulheres que antes nem se viam como lideranças e hoje representam comunidades, representam a renda do bairro, isso é o grande ganho do projeto. E conseguem contribuir também com a renda em casa, né? Aumentaram a renda familiar, isso é incrível, eu acho incrível. Super, os ganhos materiais a gente nem fala, o valor da renda de bairro aumenta quase 7 vezes o que era ganho anteriormente. Por peça, não é isso? Por peça, isso é incrível também. E Celina, eu sempre vejo você falando sobre essa conexão com o artesão, além do artesanato, né? Explica o que significa isso. Eu acho que em 2015 teve uma virada de chave. Eu passei a entender que mais importante do que trabalhar com artesanato era trabalhar com artesãs. O que é que isso significa? Que o artesanato não existe sem o artesão. E às vezes a gente precisa pensar mais sobre quem faz, quem está por trás daquilo, como faz, do que sobre o produto. Sim. Então a gente passa a pensar em metodologias de trabalho com artesãs. Hoje a gente até fala mais em artesãs no feminino do que artesãos. Porque o artesanato é um fazer essencialmente, mais de 90% são mulheres. Então por que não tratar também no feminino um fazer que muitas vezes permite que a mulher esteja em casa, gerando renda, tendo uma independência financeira, mas estando ali, cuidando dos afazeres domésticos. E quando a gente viaja pelo interior do Ceará, a gente vê a importância disso, dessa autonomia que muitas mulheres conseguem por conta do artesanato. Então a gente foi pensando sobre isso, foi refletindo, e hoje a Catarina Mina, ela tem na missão dela artesãos. Não é só artesanato. E isso fala muito da nossa forma de pensar, que é sobre pessoas. Assim como a Quer, né? Exatamente. Tem um pouco desse lugar da gente pensar nas pessoas antes da gente estar pensando no que elas entregam, Sim. né? Sim, sem dúvidas. Acho que é um olhar diferente que está faltando em toda a cadeia de moda, não é isso? Eu acho que a cadeia de moda está crescendo muito e cada vez mais atenta para esses pontos, para esses lugares, mas que sem dúvida falta um pouquinho. E agora é o nosso momento dica do convidado, que eu sempre pergunto para o convidado da vez qual é a dica que ele dá para essa pessoa que quer trabalhar nesse mercado que é o da moda sustentável. O que você diria para essa pessoa? Empreender é desafiador. Em sustentabilidade tem desafios ainda maiores, né? Mas eu acredito que é preciso ter primeiro fé. Ótimo, fé em Deus. A gente não fala nem da fé religiosa, mas antes de tudo um otimismo, Sim. Uma perseverança, entender os desafios não como barreiras, mas como chaves que podem ser revistas, lugares de aprendizado. Sim. Então, muita gente às vezes quer começar fazendo tudo perfeito, ter aquele negócio redondinho. E aí a gente não começa nunca. Então é muito sobre começar e aprender no processo. O processo, e principalmente na sustentabilidade, são onde a gente precisa estar crescendo, porque todo mundo está descobrindo novos pontos, novas coisas, aprender uns com os outros e trabalhar em rede. Então eu acho que a gente vai estar falando, quando a gente fala de empreender com sustentabilidade, a gente vai estar falando de começar antes de estar com tudo redondo, perfeito, planejar, trabalhar em rede. É preciso que a gente entenda que a gente está numa rede, é se conectando que a gente vai chegar lá, e transformar desafios em pontos fortes. Aquela velha história do Kung Fu, né? Você transformar aquilo que poderia ser um ponto fraco, poderia ser um problema, num ponto forte. E eu acho que é por aí. Espero que eu possa ter colaborado com vocês, que esse conhecimento tenha agregado em alguma coisa. É um prazer estar sempre dividindo. Nosso Instagram tá aí, qualquer coisa. Quem tiver qualquer dúvida, escreve, fala. No mundo do empreendedorismo é sobre também estar sempre perguntando, aprendendo e se conectando.
Com certeza. O Instagram é @olerrendeiras. O projeto vale a pena ser visto, ser adquirido, porque são peças lindas que carregam uma história, um brilho assim essencial. E eu te agradeço muito, Celina, pela participação, pela presença aqui. Fiquei muito feliz com o nosso papo. Que bom, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar dividindo aqui com vocês um pouquinho do que a gente constrói juntos. Obrigada, até a próxima. Um beijo. E se você quer ficar por dentro de todos os assuntos da área de energias renováveis e do podcast, siga a Care nas redes sociais, @CareBrasil no LinkedIn e Instagram. Tchau!